ter perdido no meio do caminho aí, mas ganhou 30, ou seja, descompensou. Oh, né? Aleluia. Aí as pessoas falam assim, eu não sou crente de perder, pastor, eu sou crente de ganhar, aleluia. Né? Então, eu já ouvi essa, pastor, como que eu vou perder se Deus me chamou para ganhar, aleluia. Falei, entendi. E geralmente nós entramos nesse ambiente para poder começar a pensar novamente nos projetos, nos sonhos, naquilo que vamos viver e realizar no próximo ano. E nós sabemos que muitas coisas do que colocamos como metas nós conseguimos realizar, muitas coisas do que colocamos como meta nós não conseguimos realizar, mas eu não vim aqui hoje para poder falar sobre realidades naturais para você. Eu vim aqui nessa manhã para falar a respeito de princípios espirituais que vão te fazer, no mínimo, ser um cristão de verdade para viver um ano de 2026 muito melhor do que foi o ano de 2025. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Então, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, 2026 será extraordinário. Mas fala assim, mas 2025 ainda não acabou. Olha para o irmão que está do outro lado, que é ele que precisa ouvir isso. Talvez ele esteja desesperado. Olha para ele e fala assim, 2025 ainda não acabou. Aleluia. Eu acredito num Deus que pode cumprir promessas em um dia, em horas, em minutos. Eu costumo falar sempre isso. É uma fala sempre também muito clara do que a pastora Raíssa fala aqui na igreja. Quando nós falamos assim, vai acontecer no tempo de Deus. Todo mundo acha que o tempo de Deus é 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas o tempo de Deus ele é específico para a vida de cada pessoa. Então, o que Deus vai fazer na sua vida pode acontecer hoje ainda. Você pode sair daqui dessa igreja hoje, depois desse culto abençoado, de uma palavra abençoada, e você vai chegar na sua casa, você pode receber um telefonema, o pessoal pedindo o Pix, pedindo a conta, pedindo para você correr amanhã para fechar o contrato. Por quê? Porque não importa, para Deus não existe limitação de estar acabando o ano, estar começando o ano. Se Deus quiser fazer hoje e agora, Ele vai fazer hoje e agora, porque o tempo de Deus pode ser daqui a 30 dias, mas o tempo de Deus pode ser hoje. E como eu sou da fé e acredito que Deus é sempre do agora, eu acredito que agora Deus vai cumprir promessas na sua vida. E eu quero muito falar um pouco sobre uma das maiores realidades do Evangelho, e o tema da minha mensagem hoje é cruzando a linha de chegada. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, não adianta começar bem, você tem que concluir a jornada. Isso, agora olha para o desviado que está do outro lado, que é ele que precisa ouvir. Fala assim, não adianta começar bem, você precisa concluir a jornada. Exatamente, aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Esse ano foi maravilhoso. Quem é flamenguista para dizer um amém? Oh, glória. Aleluia. Aqui nós temos, a prova de um Deus que nos ensina na alegria. Quer ver? Tem vascaíno aí para dizer aleluia? Também vocês aprendem no sofrimento. A vida é assim. Tudo a gente aprende, glória. Em tudo há um aprendizado, aleluia. A vida, Maurão? Cadê Carlinho Bom? Estava tão feliz domingo passado, no musical aqui, Ele não assistiu o jogo do Vasco. Eu falei, não assiste, que tem uma chance. Mas deu tudo certo para a glória do Senhor, aleluia. Vamos lá, deixa eu voltar a ser crente agora. Desculpa, gente, a brincadeira. Mas 1 Timóteo 1, 18 e 19, quem está pronto aí, diga glória a Deus. A Bíblia fala assim, esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Existe uma versão, que é uma versão que eu gosto muito, que no versículo 18 vai dizer sobre promessas. Volta aqui o 18 para a gente ler, baseado nessa palavra.
Ele vai falar assim, ó, o dever que eu te encarrego, Timóteo, é que de acordo com as promessas que você recebeu de forma antecipada, repete comigo, promessas que eu recebi de forma antecipada. Então, ele está dizendo, já que tu tem promessa, combate o bom combate. Então, se tu tem promessa, combate o bom combate. Se tu tem promessa, completa a corrida. Se tu tem promessa, vai até o final, porque eu conheço muitos que abandonaram a corrida, abandonaram o combate e naufragaram na fé e não viveram promessas. Mas eu vim aqui nessa manhã para começar profetizando sobre você. Você vai viver todas as promessas de Deus para a sua vida. Quantos recebem isso? Digam glória a Deus. Então levante suas mãos e fala assim, eu viverei. Não desse jeito, fala com mais força, com mais autoridade. Eu viverei todas as promessas de Deus para a minha vida. Fala mais uma vez, eu viverei todas as promessas de Deus para a minha vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Esse é o segredo do Evangelho. Deus, ele é um Deus de promessas. E nós não podemos desprezar o fato de que Deus, ele desde que tudo começou, ele empenha as suas palavras para que suas palavras tragam à luz realidades. Tudo que foi criado por intermédio da palavra de Deus. Tudo aquilo que vivemos, nós vivemos baseado em uma palavra que é liberada. A Bíblia fala que assim é toda palavra que sai da boca de Deus, não voltará para ele vazia, sem que antes cumpra o propósito pela qual foi liberada. A Bíblia também diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele falado, não fará, ou tendo prometido, não cumprirá? Tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus traz sobre nós uma realidade de que essas palavras trazem à existência coisas que não existem. Pelo poder da palavra, o mundo foi criado. Pelo poder da palavra, o caos que existia foi organizado. Pelo poder da palavra, as trevas foram dissipadas e a luz se manifestou. Pelo poder da palavra, Deus criou todas as coisas. Então, quando nós entendemos tudo aquilo que Deus fala, não é apenas uma palavra que sai da boca de Deus, mas é uma realidade que se estabelece para que aqueles que recebem a palavra vivam ou desfrutem dessas realidades. Então, quando nós falamos que o nosso Deus é um Deus de promessas e que esse Deus se antecipa para falar coisas sobre o nosso futuro, nós entendemos um Deus que está liberando palavras que são fundamentos para que uma construção seja feita e que nós possamos desfrutar dessas realidades ali na frente. Eu costumo dizer e gosto muito de pregar sobre isso, porque eu costumo dizer que o meu futuro para Deus é passado, porque Deus já esteve lá. Deus, ele já esteve no nosso futuro. Quando esse ano começou, Deus já estava no culto de hoje. Quando o nosso ano começou, Deus já sabia como seria o teu final. Nós não sabíamos, até porque é impossível, nós estamos limitados ao tempo, mas Deus é um ser atemporal, ele está fora do tempo, então ele olha para a sua vida e ele consegue enxergar passado, presente e futuro. Então, se Deus já esteve no seu futuro, então o que para você ainda é uma interrogação, ou como a pastora Raíssa falou, é fonte de revelação, para Deus o teu futuro é passado, porque ele já esteve lá. Então, Deus sabe que na nossa jornada, as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos questionamentos, eles podem determinar emocionalmente realidades em nós, mas Deus também sabe que às vezes será necessário passarmos por algumas coisas, porque o futuro que nos aguarda depende de ferramentas que nós temos para vivê-lo. E Deus sabe que se eu não tenho o que preciso para viver a minha promessa, Ele me colocará em um lugar aonde Ele me desenvolverá para conseguir viver essa promessa. Por isso Deus está falando para Timóteo, através de Paulo. Paulo, o maior exemplo que poderia trazer para essa manhã. Ele olhando para Timóteo dizendo, já que você vai continuar o ministério que eu comecei, então Timóteo, aprende algumas coisas. Uma delas é as promessas que você recebeu, as palavras que Deus falou sobre você de forma antecipada, se firma nela e combate o bom combate da fé, para que você não retroceda, não abandone a fé e não viva promessas. Porque se tu tem promessa, então seja diligente. Se tu tem promessa, então seja constante. Se tu tem promessa, então seja perseverante. Quem está me entendendo, diga amém. É por isso que
Eu gosto muito de falar sobre a ideia do que é o evangelho. A Bíblia, às vezes, ela usa algumas figuras de linguagem para nos fazer entender melhor princípios espirituais que, naturalmente, nós não conseguiríamos discernir. Quando nós olhamos, por exemplo, os evangelhos falando sobre a salvação, sobre o evangelho, ele vai dizer que o evangelho é comparado a duas coisas. A primeira é uma porta, só que a porta é estreita. Só que não sei se você sabe, uma porta estreita, por mais que dê trabalho, você consegue passar por ela. E o acesso de uma porta, você não precisa de muita coisa. Quando uma porta se abre, com um passo, você consegue atravessar ela. E é interessante que você pode estar do lado de fora no meio de uma tempestade, você pode estar do lado de fora no meio de um caos, ou de uma situação de risco e de perigo. Você abre a porta da sua casa e com um passo você entra, fecha a porta e o ambiente muda. O que era exposição agora, você está no lugar guardado, preservado. Aquilo que poderia ser perigoso, agora você está no lugar seguro, porque um passo me levou para um ambiente aonde eu estou protegido e guardado de todo o caos que está acontecendo lá fora. Quando a Bíblia fala que o evangelho, ou o acesso ao evangelho é uma porta estreita, Deus está dizendo que com um passo eu posso sair de um lugar de trevas e entrar no lugar de luz. Eu posso sair de um lugar de morte e entrar no lugar de vida. Eu posso sair de um lugar de exposição para entrar em um lugar de posição ou de proteção, porque com um passo eu consigo entrar num ambiente totalmente diferente do ambiente que eu estava. Esse é o ambiente da salvação. Com um passo nessa manhã, a minha vida pode ser completamente transformada. Com um passo nessa manhã, eu posso ter todas as minhas estruturas mudadas de uma forma sobrenatural, porque a salvação, o evangelho tem a ver com uma porta que se abre, que por mais que seja estreita, com um passo eu consigo passar. Só que a Bíblia também diz que o evangelho não tem a ver só com uma porta estreita, mas também com um caminho estreito. Repete comigo, um caminho. Mas um caminho não é mais um ambiente de um passo. Um caminho agora é um ambiente de constância. Então, com um passo eu saio do lugar de perdição para um ambiente de salvação. Com um passo eu posso sair de um lugar para o outro e viver agora uma restauração e uma transformação. A questão é que quando você atravessa a porta que é estreita, você vai olhar para frente e você não vai achar uma cama arrumada. Você não vai achar um quarto sofisticado com um ar-condicionado, onde agora é descanso e tranquilidade. O evangelho te leva para um lugar de proteção, o evangelho te leva para um lugar de restauração, o evangelho te leva a um lugar de saúde, o evangelho te leva para um lugar de promessas, o evangelho te leva para um lugar de um futuro extraordinário, o evangelho te leva para um lugar de prosperidade, o evangelho te leva a um lugar de restituição. Quem está aqui comigo, diga amém. Mas quando você acessa tudo isso, você olha para frente e encontra um caminho estreito, mas é um caminho. E um caminho que determina o fim, ou seja, o ponto de chegada. O lugar aonde eu tenho que cruzar a linha de chegada. Então, quando eu passo pela porta da salvação, eu preciso me lembrar que agora eu tenho um caminho a trilhar. E é aqui onde as pessoas muitas vezes se perdem. As pessoas acham que atravessar a porta é o suficiente e desprezam o fato de que depois da porta tem um caminho e que o caminho é estreito, mas não é um caminho impossível de ser trilhado. E então o caminho não é compasso, é diligência, é constância. Não importa a velocidade, se é correndo, se é andando, se é mais devagar, não importa se você vai correndo como um leão ou andando devagar como uma tartaruga. O caminho não é estabelecido por velocidade, o caminho é estabelecido por constância. A questão é que você não pode parar nesse caminho. Você tem que ir até o fim, você tem que cruzar a linha de chegada, porque esse é o segredo. O segredo do evangelho não é entrar para uma igreja. O segredo do evangelho não é participar de todo culto no domingo. O segredo do evangelho não é agora sair do inferno, estou salvo, vou para o céu. O segredo do evangelho é pegar esse caminho que está diante de você e seguir ele até o final. O segredo do evangelho é não desistir. O segredo do evangelho é não retroceder.
O segredo do evangelho é não abandonar a promessa, a proposta, a corrida. O propósito do evangelho é te fazer ser constante, diligente e entender que por mais que o caminho seja desconfortável muitas vezes, eu preciso chegar no final desse caminho. Eu preciso cruzar essa linha de chegada. Quem está aqui comigo diz amém? Porque literalmente é o que Paulo fala sobre combati o bom combate, completei a carreira. Existem versões que falam, completei a corrida. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, se você está numa corrida. Você está em uma corrida. E você precisa ganhar essa corrida. Você precisa vencer essa corrida. Você precisa chegar no final e cruzar a linha de chegada e ser considerado por Deus que te colocou no caminho como um vencedor. Só que tem um pequeno detalhe nisso tudo. Nessa corrida você não compete contra ninguém. Nessa corrida você não tem pessoas que são adversários para que você possa vencer. A única pessoa que você vai lutar contra nessa corrida é você mesmo. Porque eu prego, a minha esposa prega, o Rodrigo prega, pastor Ricardo prega. Nós temos grandes pregadores aqui na igreja, mas nós não estamos competindo uns com os outros. Nós não estamos correndo uns contra os outros. Porque quando a Bíblia fala de propósito, a Bíblia fala de algo que é individual. O propósito que eu carrego, nenhum deles carrega. Assim como o propósito que eles carregam, nenhum de nós carregamos. Cada um aqui carrega algo de Deus de forma específica. E Deus confiou a você algo que você só nasceu para que isso acontecesse. Propósito não te é dado quando você nasce. A verdade é que você só nasceu porque Deus já tinha um propósito para a tua vida. Deus não fala assim, vamos fazer esse menino nascer, agora vamos lá, Trindade, vamos reunir aqui, anjos, vamos pedir ajuda. O que é que a gente vai fazer desse menino? Não. Quando alguém nasce, quando alguém é gerado, o céu fala assim, existe um propósito para ser realizado lá no Rio de Janeiro, e eu preciso que essa pessoa em algum momento esteja numa igreja que vai começar com um baiano lá chamado Recomeçar. Então essa pessoa eu tenho um propósito para acontecer, eu tenho vidas para alcançar, eu tenho algo para fazer, eu tenho empresários para ganhar, eu tenho vidas para poder restaurar, eu tenho famílias que precisam ser resgatadas, e eu preciso de alguém com esse propósito. Aí Deus fala assim, vou fazer nascer essa pessoa e esse propósito aqui eu vou entregar a ela. Então você não nasceu e Deus te deu um propósito. Você só nasceu porque Deus já tinha um propósito para você. Então ninguém vai competir com você. Ninguém vai poder tomar o teu lugar. Porque quando você for julgado diante de Deus, Deus não vai te julgar pelos outros que pregavam porque você prega, os outros que tocavam porque você toca, os outros que cantavam porque você canta, os outros que serviam porque você serve, os outros empresários porque você é um empresário. Não importa os outros, nessa corrida é você versus você, porque a única pessoa que pode te parar não é o diabo, a única pessoa que pode te parar é você mesmo. É por isso que nessa corrida eu preciso correr contra mim e entender que eu tenho que chegar lá no final. É por isso que a velocidade não importa, porque não tem ninguém correndo contra mim. É por isso que ser muito rápido ou devagar demais não importa. O segredo é completar no ritmo que você consegue, no ritmo que Deus te confiou, na capacidade que Deus te deu, na inteligência que Deus entregou para você. Porque, irmão, dura coisa é lutar contra você mesmo, correr contra você mesmo e mesmo assim perder. Deve ser difícil você chegar lá diante de Deus e Deus falar assim, meu filho, desculpa, assim eu tentei, mas você desistiu. Entra aí, tá salvo, né? Atravessou a porta, mas não vai ter o galardão, porque não viveu a tua, não cumpriu o teu propósito. Mas Deus foi muito difícil, e Deus vai falar, eu sei. Mas Deus foi muito complicado, Deus vai falar, eu sei. Mas Deus, o Senhor não tem noção do que eu passei. Deus vai falar, tenho.
porque eu já fui lá, eu já me fiz carne, eu passei o que você passou e só exigi de você porque eu como homem venci e sei que você como homem seria capaz de vencer. Se não venceu, se não completou, se desistiu, é porque você perdeu para você mesmo. Não adianta nem culpar o diabo. Não adianta dizer, mas foi o diabo que se levantou, mas foi o inferno que veio contra a minha família, mas foi o diabo que botou aquela mulher lá, pastor. Foi o diabo que me deu a oportunidade. Eu estava quietinho, o pessoal veio, a oportunidade. Foi o diabo. Mas não é o diabo que peca. Mas não é o diabo que desiste. Não é o diabo que para. Não é o diabo que retrocede. É você que está retrocedendo por um ser infame, pequeno, rebaixado, humilhado e derrotado, porque Satanás ele já foi derrotado há mais de 2000 anos atrás, e não é possível que ainda hoje ele consiga te influenciar para te paralisar. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Então nós temos que entender isso. O segredo é chegar até o final. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você tem que chegar até o final, irmão. Olha para o outro que está do outro lado, esse desviado tem que ouvir hoje. Fala com ele assim: você tem que chegar até o final. Você tem que chegar até o final, meu irmão. Não dá para desistir agora. Não dá para parar agora. Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, mas não dá para parar agora. Você já caminhou demais para parar. Você já foi longe demais para parar. Não é hora de desistir. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Então, o segredo é: vá até o final do caminho que Deus propôs para a sua vida. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. É por isso que a Bíblia fala de constância, a Bíblia fala de diligência, a Bíblia fala de perseverança. Quantos amam a Bíblia, digam amém. Então vamos ler alguns textos. Tiago capítulo 1, versículo 3. A Bíblia fala assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Olha para o irmão que está do teu lado: a tua fé será provada. Mas se você resistir, você vai receber o quê? Perseverança. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: nada vai te parar. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bota aqui na tela para a gente ler. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá no final da corrida, no final do caminho, a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quantos amam ao Senhor? Digam glória a Deus. Quem ama a Deus não desiste. Ah, pastor, mas me machucaram, na igreja me traíram. O meu líder fez isso, o meu pastor fez aquilo. Quem ama a Deus não desiste. Ah, mas aquela pessoa fez algo muito ruim, eu estou saindo dessa igreja, aquela pessoa não presta. Se você sai de uma igreja por causa de pessoas, você entrou lá por causa delas. E se você vive a sua vida com Deus por causa de pessoas, você não ama a Deus. E quem não ama a Deus não suporta. Quando Deus te leva para caminhos de provação, é porque Deus quer te aprovar. Deus quer que você seja aprovado. E ninguém é aprovado sem ser exposto a uma prova, né? Aqui nós temos o nosso seminário teológico aqui na nossa igreja. O pessoal do IEB está aí para dizer um amém, glória a Deus. Você que ainda não é aluno da nossa escola, do nosso IEB, você precisa fazer sua matrícula. Em fevereiro voltamos às aulas. Um dos maiores seminários teológicos que o Rio de Janeiro tem, o Brasil tem. Vai por mim. Se você quer mergulhar na palavra, no conhecimento da palavra, teologia, Bíblia, unção, poder, é aqui que você tem que vir. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas, quando nós falamos a respeito de prova, todo final de matéria aqui no seminário, os alunos sentam e fazem uma prova. Eu sou professor. E quando eu dou uma prova para um aluno, o meu intuito não é reprová-lo. O meu intuito é vê-lo passar pela prova.
para me mostrar e mostrar para ele que ele aprendeu no meio das semanas que eu estive aqui o ensinando. Quando Deus te coloca num momento de prova, é como se Deus estivesse falando assim: eu gastei um bom tempo te ensinando. Eu só quero te ver no meio da situação, colocando em prática aquilo que eu já coloquei dentro de você. Então só é provado quem tem capacidade de suportar. Quem está aqui comigo diz amém. Então suporta, com perseverança, aprovação. Deus quer que você seja aprovado. Hebreus capítulo 10, do 36 ao 39, a Bíblia fala assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Quem quer viver promessa, diga glória a Deus. Quem tem promessas para viver aí, diga aleluia. Quem quer viver um 2026 repleto de promessas, diga aleluia. Então persevera, não desiste, não retrocede, não abandona, não deixa a igreja, não deixa de cultuar, não deixa de ser discipulado, não deixa de servir, não deixa de viver em comunidade. Por quê? Porque é com a perseverança que nós vamos alcançar as promessas. E olha o versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. 39, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Quem é da fé e daqueles que avançam, digam glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. A Bíblia fala: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Corramos com perseverança, corramos com perseverança. Eu vou falar até você dar um glória a Deus. Corramos com perseverança, corramos com perseverança. Ah, pastor, eu estou cansado. Corramos com perseverança. Pastor, está dando tudo errado. Corramos com perseverança. Pastor, eu não estou mais conseguimos. Corramos com perseverança. Não vamos desistir, não. Aplaude ao Senhor aí, vai. Corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha o 3, aleluia. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Tudo que você precisa para não dar lugar às suas emoções, Jesus já fez naquela cruz. Você não é guiado por suas emoções. Você não é guiado pelos seus sentimentos. Eu aprendi isso no seminário e sempre vou repetir. Nós não andamos por aquilo que vemos. Nós não andamos por aquilo que sentimos, mas nós andamos por aquilo que cremos. Aleluia! E o que nós cremos vai gerar em nós realidades que nos fará viver coisas extraordinárias. Quem está aqui comigo, diga um glória a Deus. Então nós temos a necessidade de perseverar. Quer viver promessa? Persevera. Quer viver coisas grandes? Continua. Porque você serve a um Deus que é um Deus soberano. Um Deus que está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. O meu Deus, Ele está no controle de tudo. Ainda que às vezes tudo pareça estar fora de controle. Vou fazer uma pergunta aqui, só para você ter uma noção do que eu estou falando. Quantos aqui em 2025, em algum momento, ou em alguns momentos, ou em praticamente o ano todo, você achou que as coisas estavam fora de controle? Levanta a mão e diz amém. Meu Deus. Você já percebeu que na nossa vida o tempo todo a gente olha e fala, cara, está uma bagunça? Você fala assim, eu me planejei, eu projetei para que tudo acontecesse desse jeito, está tudo acontecendo o oposto. Que loucura! E a impressão é que o tempo todo Deus está arrancando de você o controle.
Mas sabe por que Deus está arrancando de você o controle? Porque o soberano é Ele, não você. Quem que é soberano? Deus. Então, se Deus é soberano, o controle tem que estar nas mãos dEle. O problema é que nós, homens, começamos a tentar administrar a soberania de Deus e trazê-la para as nossas vidas, trazendo em si, para nós mesmos, a capacidade de dominar, de controlar as coisas. E quando as coisas fogem do nosso controle, nos desesperamos. Por que nos desesperamos? Porque nós ficamos doidos quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Quando o meu sonho não se realiza do jeito que eu projetei. E aí Deus olha para você e fala: ei, o soberano da nossa relação sou eu. Quando Deus olha para pessoas que são controladoras, Deus fala assim: ó, o soberano da nossa relação sou eu. Eu sou o Deus e você é o meu servo. Então entende uma coisa, não vai ser do seu jeito, vai ser do meu. Sabe qual que é a definição de soberania? Eu pesquisei. Antes a gente pesquisava no Google, agora a gente vai na IA, que é mais, né, chique. Aleluia. E aí a IA me disse que o soberano é aquele que governa com absoluto poderio. Ele é dominador, ele é poderoso. Ele exerce poder sem restrição e sem limites. Ele é poderoso, ou ele é patente, ele tem uma patente dos seus atos e efeitos e coloca-se na posição de Deus de suprema autoridade. Ou seja, não existe ninguém acima dele. Não existe ninguém mais poderoso que ele. Não existe ninguém que entenda mais do que ele. Não existe ninguém que tenha autoridade das coisas como ele tem. Não existe ninguém tão inteligente como ele. Não existe nada maior, mais poderoso, mais extraordinário do que ele. Ele é o maior, ele é o mais extraordinário de todos. Ele tem o controle de todas as coisas na mão, porque ele simplesmente é Deus. Ele é autossuficiente nele mesmo. Deus é Deus, irmão. Deus não precisa de uma casa para morar. Deus não precisa de uma igreja para habitar. Deus não precisa de um homem para fazer nada para Ele. Ele é Deus. Mas pastor, então por que Deus fez? É porque mesmo sendo Deus, Ele confiou que você faria a vontade dEle aqui na terra. E quem está disposto a viver essa vontade, diga glória a Deus. Eu acho muito interessante essa conversa de Deus e de soberania. Porque eu fico assim... As pessoas costumam dizer que Deus mora no céu, né? Deus mora no céu. Aí outros dizem assim: não, mas Deus mora dentro de mim. É verdade. Hoje, Deus mora dentro de mim. Mas antes, Deus não morava no céu. Porque, presta atenção, Gênesis 1:1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Pergunta: aonde Deus morava antes de não existir céu? Quando o céu foi criado, aonde que Deus morava? Deus era o quê? Um andarilho? Deus, como é aquele que entra na terra dos outros? Como é? É isso aí. Vocês entenderam? Aleluia. Não. Deus, presta atenção. Deus olhou e falou assim: deixa eu criar os céus. Então Deus, ele não precisa de um lugar, ele em si mesmo, ele é autossuficiente. Mas por que Deus, ele cria tudo isso? Deus criou tudo isso para um propósito, porque tudo que Deus faz tem um propósito. E sabe qual que era o propósito? Que você vivesse a excelência da vontade dele. Tudo que Deus faz é em relação ao homem. Então nós estamos debaixo desse lugar. Então Deus, como soberano, ele sempre vai exercer a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Repete comigo: a vontade de Deus. Não, fala com mais vontade, com mais gosto, com mais ânimo. Fala assim comigo: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então Deus está na sua soberania fazendo a sua vontade. O que você está passando faz parte da vontade de Deus. Por que ninguém deu glória a Deus? Eu vou falar de novo. O que você está passando faz parte da vontade de Deus. O seu choro, sua dor, sua raiva, seus questionamentos fazem parte da vontade de Deus. Amém ou não amém? Deixa eu piorar um pouquinho. O teu sofrimento, a tua dor, essa situação que você perdeu,
a mão. Tudo isso faz parte da vontade de Deus para a sua vida. Porque Ele é soberano. Se está acontecendo, é porque a vontade de Deus está permitindo. Aí você fala assim, mas pastor, é esse Deus aí que eu não consigo entender. Ele não é bom? Deus é bom. O problema é que bondade de Deus é uma realidade. Boa. Bondade de Deus é uma coisa. Mas o que eu penso que é ser bom é outra. Sabe o que nós pensamos ou definimos quando alguém é bom? Uma pessoa boa é alguém que faz coisas boas. Então, na nossa cabeça, quando eu falo Deus é bom, é que eu estou imaginando que esse Deus bom é um Deus que faz coisas boas. Exemplo, é um Deus que me dá uma casa, é um Deus que me dá um carro, é um Deus que bota dinheiro na minha conta, que me fecha contrato para mim. É um Deus que me dá dignidade, é um Deus que me faz viajar no final do ano, é um Deus que me faz congregar na Recomeçar. Obrigado pelos 3 que gostaram, né? Tudo bem. Então, nós achamos que bondade é alguém que faz coisas boas. Mas quando eu leio Mateus 7,11, não estava, bota aí para mim, Mateus 7,11, não estava ali na lista, mas eu quero que você leia. Eu vou te mostrar uma coisa, que fazer coisas boas não é sinônimo de ser bom. Mateus 7,11. Coloca aqui para mim, na tela. Vamos esperar um pouquinho. Você pode dizer um glória a Deus? Eu vou ler com você. Ora, se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, então dá coisa boa até quem não presta faz. Gente má sabe dar coisa boa. Gente que não tem caráter, gente que não presta, que compra os outros, que acha que pode compensar algo com presente, com dar coisa boa. Gente que não presta, também dá coisa boa. Então você não pode dizer que ser bom é alguém que dá ou faz coisas boas. Ser bom é alguém que coopera para o teu bem, mesmo sabendo que o teu choro de hoje, mesmo sabendo que a tua dor de hoje, mesmo sabendo que a tua perda de hoje, mesmo sabendo que o teu sofrimento de hoje, amanhã vai te fazer um homem melhor, uma mulher melhor, vai te fazer um homem de fé, uma mulher de fé, vai te fazer viver promessas, porque a bondade de Deus não está em fazer coisas boas, mas está em te fazer viver as promessas e o propósito dele para a sua vida. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus! É por isso que nós temos que ter clareza do que de fato é ser bom para Deus. É por isso que choramos, é por isso que sofremos, é por isso que questionamos, é por isso que vivemos tantas coisas que nós olhamos para Deus e perguntamos: por que Deus? É porque Deus está deixando o teu ninho desconfortável. Nenhuma águia voa antes de viver desconforto no ninho. Nenhuma águia voa sem antes a mamãe águia levar ela lá para cima e tacar ela lá de cima para ela voar. Por quê? Desafios, problemas, dificuldades, desconforto são características de um Deus bom, que só está pensando no teu crescimento e no teu desenvolvimento. Por quê? Porque tudo que você está enfrentando faz parte do que você precisa passar para viver a sua promessa. Essa dor, sofrimento, está dando a você realidades, capacidades, ferramentas, para que quando a promessa venha, você não perca o que Deus falou que vai fazer na tua vida. Para que quando a chuva veio, quando Vanessa pregou aqui na terça profética, o que adiantava Deus mandar a chuva para o povo de Israel, para aqueles 3 reis que se juntavam, se não tivessem covas cavadas? Então primeiro eu faço a minha parte, eu cavo a cova, para quando a promessa vier a água, eu ter aonde armazenar. E Deus sabe que do jeito que você está agora, não tem como você viver a promessa. Vocês estão bem? Vocês podem dizer um glória a Deus?
Eu não estou falando coisa ruim, não, eu estou falando coisa boa. É o último domingo do ano. E você vai virar mais um ano sem viver promessa, porque você achou que Deus era obrigado a fazer tudo. E eu vim aqui para te dizer, Deus não tem obrigação de fazer tudo. Ele tem a obrigação de te preparar para viver o que Ele tem para a sua vida. E se no preparo tu for reprovado, você vai reprovar na escola igualzinho quando você reprova de ano. Vai voltar, vai viver tudo de novo, até o dia que Deus falar, está aprovado, vamos subir de nível. Vamos viver promessa. Quem está aqui comigo, diga um glória a Deus aí, irmão. Então Deus está nos colocando nesse ambiente porque esse é o propósito de Deus. E falando de promessas, para eu terminar a mensagem, eu preciso te lembrar de algumas coisas. Eu disse que falaria sobre isso no próximo culto que eu pregasse. As promessas que Deus tem para a sua vida, elas serão concretizadas quando você chegar na linha de chegada. Tudo que Deus tem preparado para você, só vai acontecer se você perseverar e se você for até o fim. Só que saiba de uma coisa. Não use como amuletos textos específicos para achar que você vai viver o que você tem que viver, porque Deus falou e ponto final. Porque Deus não é homem para que minta, é verdade. Deus também não é filho do homem para que se arrependa, é verdade. Se Ele prometeu, Ele cumpre, é verdade. Se Ele falou, Ele faz, verdade. Ele vela pela palavra que liberou até que ela se cumpra, verdade também. Só que Deus, Ele sempre vai nos colocar em um ambiente onde eu preciso entender a minha parte da composição da história. Em toda história que tem um protagonista, tem que ter um coadjuvante. Todo enredo de filme, ele é formado por pessoas que são peças-chave da história. Pessoas que compõem a história. E a mente brilhante que criou a história. E não adianta achar que o que você tem que viver, você vai viver sozinho. Ninguém vive promessas sozinho. Porque Deus, Ele sempre fará algo de duas formas. De forma coletiva, que nos leva para um campo da individualidade. Existem promessas que são dadas aos homens, e essas promessas são promessas individuais. Mas existem promessas que Deus fez, que são promessas coletivas. São promessas que Deus faz para um conjunto de uma obra. E dentro desse conjunto, Deus Ele traz para a promessa o que Ele vai fazer de forma individual na vida de todo mundo. Então, quando Deus, Ele olha para Israel, quando Ele olha para Abraão, Deus faz uma promessa: de ti eu farei uma nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Essa nação vai ser extraordinária. E Deus está prometendo para Abraão. Então darei a seus descendentes uma terra. Deus está falando com Abraão. Abraão morre, mas a promessa continua de pé. E Deus, para fazer a promessa se cumprir, Deus Ele vai criando contextos. Então Deus levanta reis, promessas individuais, ações individuais. Mas esse homem que chegou à posição de rei, ele precisa lembrar que ele faz parte de uma engrenagem, de uma promessa que é maior do que a dele, que é a promessa de uma nação. Quem está aqui comigo diz amém? Então Deus está falando, existe uma nação que eu tenho como promessa para Abraão, e essa promessa é coletiva. Mas eu preciso de um rei que governe. Então Deus escolhe Saul e coloca Saul no trono. Quando Saul erra, falha e não vive o que Deus gostaria que ele vivesse, Deus anulou a promessa para Abraão? Não. A promessa coletiva continua de pé. O individual Deus substitui. Deus tira Saul e levanta Davi. Porque todas as vezes que Deus faz algo de forma individual, não é para você entender Deus está fazendo comigo porque eu sou o cara, não. É porque por trás do que Ele está fazendo na sua vida, existe algo que Ele está fazendo no coletivo. Existe algo que Deus está fazendo para uma promessa que é um pouco maior, que abrange mais pessoas, que atinge mais pessoas. Pode ser que no contexto de uma igreja local, Deus fale com um aqui, você vai ser pastor.
Deus fale com outro aqui: eu vou te levantar em prosperidade para que você seja um abençoador da obra. Deus vai falar com outro aqui: você hoje vai servir em 2 ministérios. Essa é a palavra que eu tenho para você. E aí Deus nunca vai dar a mesma promessa para todo mundo. Imagina Deus descer aqui e falar aqui: todo mundo aqui vai ser pastor. Ia dar ruim, porque nessa igreja não caberia esse tanto de pastor. Imagina se aqui na igreja Deus descesse agora: todo mundo empresário. Lascou tudo aqui, irmão. Ia ser uma guerra. Todo mundo bilionário aqui, meu Deus. Não ia no culto, ia vir, não tem ninguém. Desculpa, eu estou com meu helicóptero, fui para Angra. Eu peguei meu jatinho, tive que ir ali em Orlando. Daqui a pouco eu volto, não vou no culto hoje. Os cultos iam ser tudo vazio, porque os milionários mesmo, os bilionários, depois que chega lá, vai uma vez no domingo no mês para dizer que foi para dar o dízimo e desaparece da igreja. Então não daria. Então Deus fala o quê? Deixa eu escolher. Quem é que vai ser pastor? Promessa: tu vai ter um ministério. Quem é que vai ser os empresários que vão financiar a obra de Deus? Eu vou te levantar em prosperidade, eu tenho um compromisso contigo para que você tenha um compromisso com a obra. Deus fala com pessoas específicas. Com quem aqui que Deus vai falar para poder servir? Com quem que Deus vai falar para poder ir lá para o parque, no estacionamento que ninguém quer ir? Deus fala com pessoas específicas. O Maico estava aqui, na diaconia, no ar-condicionado, fazendo contagem. Ele bateu no peito e falou assim: pastor, eu estou com o meu coração, eu quero ficar lá embaixo para receber o povo da igreja no estacionamento. Eu falei: imagina se todo mundo entendesse que o reino de Deus se movimenta em pequenos detalhes. É porque cada um entende o seu devido lugar. Então a palavra que você tem é para que Deus cumpra na sua vida algo, mas o que Deus vai fazer na sua vida vai reverberar no ambiente, porque as promessas coletivas são regadas por promessas individuais. Quem está aqui comigo diz amém. Então nós temos que entender isso. Então, se Deus me faz uma promessa e eu não me coloco na posição, Deus me substitui. Foi isso que aconteceu com Esther. Olha o que Mardoqueu falou com Esther quando ele disse assim: Esther, eu preciso que você entre, eu preciso que você fale com o rei, Deus tem que fazer um movimento aqui e você vai ser esse instrumento. Aí ela falou assim: mas se eu entrar, o rei pode me matar, porque não pode fazer as coisas desse jeito. Olha aqui, Esther capítulo 4, versículo 14, olha o que Deus está falando com ela: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai vão perecer. E quem sabe se para esse tempo, ou para um tempo como esse, é que você foi chamada para ser rainha. O que Deus está falando? Você está aí, eu te coloquei aí, eu te preparei para esse tempo, mas se tu não quer fazer, eu te tiro e boto quem quer. Mas e a promessa, pastor? Aqui. Não pense que você é insubstituível. Não pense que a obra de Deus vai parar por sua causa. Não ache que Deus vai parar de fazer porque você agora está de birra. Não acha que Deus não vai mais fazer um movimento porque simplesmente agora você disse: eu não vou fazer, agora eu quero ver dar certo. Deus levanta um melhor do que você, que com mais tempo que você, que pode exercer melhor do que você, porque nada nem ninguém no reino é insubstituível. A única pessoa insubstituível é o Deus soberano que governa sobre a sua vida. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Aleluia! Então, se você tem promessa, Hebreus 6, 12, bota aqui na tela que a gente hoje vai ler muita Bíblia, aleluia. Para que vocês não se tornem indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Quer viver promessa? Aguenta. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: aguenta. Aleluia. Olha para o irmão que está do outro lado, o desviado que tem que ouvir, fala com ele: aguenta firme, irmão. Deus é contigo, aleluia. Deus é contigo. Deus é contigo. Fala, me ajuda a pregar. Vocês não querem demais, me ajuda a pregar. Fala assim: Deus é contigo, fala com ele. Deus é contigo, fala com ele. Deus é contigo, fala. Olha para trás, fala: Deus é contigo, você não está sozinho. Vai, profetiza aí, irmão. O louvor pode vir que eu vou terminar a mensagem agora. Então Deus está dizendo: você correu até aqui, para que vai desistir agora? Chegou até aqui, para que vai parar? Eu não aguento mais. Aguenta sim. Pastor, estou no meu limite. Mentira. E ainda tem gente que fica de birra com Deus. Eu vou falar porque esse ano eu fiz isso umas 3 vezes.
Esse ano eu falei com Deus, vou desistir, tá? Vou parar, a recomeçar pode seguir, cada um indo para outra igreja, chega. Ou o senhor faz essa semana, ou eu vou meter o pé. Aí passou a semana e Deus não fez. Eu imagino ele olhando do céu e falando assim, vai, sai agora. Eu falo, vou sair não. Me deixa quietinho aqui, né? Porque quem nunca fez birra com Deus? Quem nunca botou Deus na parede? Quem nunca naquele dia de oração, desculpa, tá? Para os irmãos aí não escandalizarem. Quem nunca pegou Deus assim pelo colarinho e falou, se tu descer aqui agora, nós vamos entrar em um igual o Jacó entrou com o senhor lá. Vai ser nós dois aqui, eu estou treinando, aleluia, tá ficando fortinho. Vem. Porque tem hora que a gente quer pegar Deus, botar na parede e falar assim, o que você está achando que eu sou? Olha só o que está acontecendo. Tem hora que você fala com Deus assim, eu não vou mudar não, eu quero mudar. E aí você vê Deus, eu imagino Deus lá do céu chamando Miguel, vem cá ver, olha só. Eu imagino ele lá no céu reunindo os anjos, Gabriel, vem ver. Gabriel dos recados. Aí ele vai, vem cá ver para tu ir lá entregar uma palavrinha para ele depois, vai. Olha lá, achando que essa birra dele vai me fazer dar alguma coisa para ele. O único lugar que um filho recebe promessas em Deus é o lugar da obediência, da fé e da constância. Pode fazer a birra que for, pode arrumar confusão com Deus o quanto quiser, pode quebrar os móveis de casa, pode falar, eu vou pular do 20º andar, eu vou pular, Deus! Pode fazer o que quiser. Quer viver promessa? Pela fé e pela longanimidade. Entenda que Deus vai fazer na sua vida, mas Ele vai fazer na hora certa. É só não desistir. É só não retroceder. É só não abandonar. Porque o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Fica de pé no seu lugar. Filipenses capítulo 4. Vamos ler em pé esse texto. Aleluia. Quantos estão sendo abençoados por essa palavra? Digam glória a Deus. Filipenses 4. Versículos 11 a 13, a Bíblia fala. Eu digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Volta lá no 11. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós precisamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Por quê? Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de escassez, de fome. Assim de abundância, como de escassez. Olha o versículo 13. Porque eu tudo posso, naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Deus não está te corrigindo, Deus está produzindo em você realidades que vão te fazer ficar preparados para viver a promessa que Ele tem para a sua vida. Eu vim aqui nessa manhã para liberar uma palavra sobre você. Eu vim aqui para construir no teu coração uma certeza. O meu Deus é um Deus de promessas. O seu Deus, Ele é um Deus de promessas.
E Ele está aqui nessa manhã para te dar uma garantia de que de fato Ele não é homem para mentir, de que de fato Ele não é filho do homem para se arrepender, de que aquilo que Ele falou sobre você é uma verdade, que aquilo que Ele disse que faria na sua vida é uma verdade. Deus, Ele não mente. Deus, Ele não brinca com os nossos sentimentos. Deus, Ele não brinca com as nossas emoções. Ele é Deus, Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Ele tem o poder e o controle nas mãos. É Ele que movimenta o coração do rei, é Ele que inclina o coração de quem governa, é Ele que pode fazer qualquer coisa que talvez você hoje não consiga fazer, que você hoje não consiga acessar. Talvez Ele consiga falar com pessoas que você não tem acesso. Talvez Ele consiga fazer o seu nome ser soprado em lugares que você nunca pisou. A questão não é essa, a questão é que Deus pode todas as coisas, mas nós precisamos entender que aquilo que estamos enfrentando hoje não está acontecendo para a nossa destruição, não está acontecendo para o nosso fim, não está acontecendo porque Deus está nos castigando. Na verdade, Deus está nos preparando para algo grande, Deus está nos preparando para algo extraordinário. Mas é assim mesmo, nós temos que aprender a ter tudo e a ter nada, nós temos que aprender a viver no muito e viver no pouco. Nós temos que aprender que não é todo lugar que vão te aplaudir, não é todo lugar que vão te celebrar. Muitas vezes você vai ser humilhado, muitas vezes você vai ser rejeitado, muitas vezes as pessoas te maltratarão, mas tudo bem, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O teu negócio não é com homem, não é homem que te honra, não é homem que te levanta, não é homem que vai fazer a promessa acontecer. Quem vai fazer a promessa acontecer é o teu Deus, o Todo-Poderoso, que continua no controle de todas as coisas na sua vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Não deposite a sua fé em homens. Homens não têm a capacidade de cumprir promessas na sua vida. Pessoas vêm, pessoas vão, mas o único que vai continuar do teu lado é Deus. Eu vou falar de novo, que alguma pessoa tem que ouvir isso. Você veio aqui para ouvir isso, ficou com a boca aberta a pregação toda. Mas pessoas vão, pessoas vêm. O único que está do teu lado é Deus. Então não largue a mão de Deus, porque pessoas estão te largando. Pessoas vão, pessoas vêm. Elas não cabem na nova estação de Deus para a sua vida. Então não force para trazer para perto quem Deus está levando para longe. Pessoas vêm e pessoas vão, mas Deus vai estar sempre do seu lado. A única garantia que Deus te dá é que você nunca vai estar sozinho. Então a palavra de Deus para você hoje é: creia, não desista, persevere na palavra que você tem, persevere na promessa que você recebeu, e se prepare, Deus vai te surpreender ainda essa semana. Essa semana será semana de surpresas. Essa semana será semanas que o céu vai dizer: eu vou te dar uma prova daquilo que eu posso fazer na sua vida. Então não desiste, não retrocede, mas se levanta para viver o teu propósito, se levanta para cumprir o teu chamado, se levanta e continua no caminho. Ah pastor, mas eu caí. Se levanta e continua. Ah pastor, eu falhei. Levanta e segue em frente. Desistir não é uma opção, retroceder não é uma opção. O que Deus tem para fazer na sua vida é tão grande, é tão extraordinário. O que Deus tem para realizar na sua vida é tão grande, é tão extraordinário, que Deus, Ele não vai permitir que você abandone o jogo agora. Não, 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 não. Deus essa manhã vai renovar as suas forças. Deus essa manhã vai te dar vitalidade novamente. O Espírito do Senhor já está agindo desde o início desse culto, trazendo força àquele que está fraco, trazendo renovo para aqueles que estão perdendo forças. Deus está nessa manhã te dizendo: eu estou contigo em todo momento, eu estou contigo em toda situação. Você não está sozinho, você não foi esquecido, você não foi abandonado, você não foi jogado de lado. Não, 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 não. Só continua, só persevera. Eu continuo sendo Deus da sua vida. Se você crê nisso, levante suas mãos e adore